Para compreender a dinâmica de poder que molda o século XXI, é preciso olhar para as lições do passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o complexo industrial sustentava-se sobre a coerção extrema e o aproveitamento de economias subjugadas. Naquela época, o confronto exigia um esforço bélico colossal de atrito físico, pois as nações não conseguiam se desvencilhar de seus opressores apenas por meio da diplomacia ou de boicotes econômicos, visto que a dependência estrutural já estava consolidada. O paralelo contemporâneo repete essa lógica, mas sem a necessidade de um único tiro. Potências emergentes e superpotências consolidam sua hegemonia econômica não por tanques ou invasões territoriais, mas por meio do comércio, da influência tecnológica e da expansão de suas redes de infraestrutura. Países periféricos, a exemplo do Brasil, continuam a abastecer-se de produtos manufaturados, telecomunicações avançadas e contratos multibilionários, alimentando voluntariamente um ciclo de dependência comercial e tecnológica. O resultado prático é que o mundo passa a sofrer uma erosão de sua independência por vias pacíficas, onde a conveniência e o preço superam a soberania. O fator determinante que separa o mundo de meados do século XX da realidade atual reside na evolução catastrófica do poder bélico. Com a invenção dos mísseis balísticos intercontinentais, dos submarinos nucleares e das ogivas atômicas, uma conflagração direta entre superpotências tornou-se impensável nos moldes tradicionais, pois o desfecho seria a extinção mútua da vida na Terra. É exatamente por esse motivo que o confronto geopolítico migrou para novos domínios: a guerra híbrida, a dominação econômica e o controle digital. Nações inteiras são transformadas em estados periféricos ou vassalos econômicos por meio da dependência de cadeias de suprimentos globais, patentes estrangeiras e infraestrutura crítica. Neste cenário, o Brasil corre o grave risco de atuar como um mero espectador obediente, ou um protetorado econômico, rico em recursos primários, mas irrelevante e subjugado nas grandes decisões tecnológicas globais. A subjugação externa encontra um eco perfeito e perigoso nas políticas internas. A premissa básica para que um Estado se torne vulnerável passa pela neutralização de sua sociedade civil. Sob o pretexto de controle da violência e segurança pública, governos frequentemente cooptados por interesses de megacorporações e elites alinhadas a potências estrangeiras, promovem o desarmamento sistemático da população. A análise fria dessa estratégia revela um duplo objetivo: uma sociedade civil desarmada, desorganizada e desamparada perde a capacidade de oferecer qualquer tipo de resistência física ou política tanto ao arbítrio de um Estado interno capturado, quanto a uma colonização ou pressão externa sutil. Quando o cidadão comum é despojado de sua autonomia de autodefesa e esmagado por crises sistêmicas, ele se torna um elo indefeso perante a engrenagem do poder global. A erosão da soberania individual atinge seu ápice no ambiente digital. As constituições republicanas historicamente consagraram o sigilo da correspondência e da comunicação privada como barreiras intransponíveis contra o arbítrio estatal. Contudo, na modernidade, esse princípio foi contornado por meio de contratos de adesão compulsórios, verdadeiras cláusulas leoninas digitais. Hoje, para manter uma vida econômica, profissional e social ativa, o cidadão é obrigado a aceitar permissões invasivas em seus dispositivos e plataformas digitais. O consentimento deixa de ser livre e passa a ser uma coação estrutural. Aplicativos de uso cotidiano e inteligências artificiais não processam apenas o texto ou o áudio intencional, mas executam uma coleta multivetorial e difusão de dados, geolocalização em tempo real, biometria, histórico de navegação e redes de contatos. Por trás das narrativas corporativas civis que prometem confidencialidade e conformidade com leis de proteção de dados, opera a realidade implacável da tecnologia de uso dual. Praticamente todas as grandes ferramentas de inteligência artificial de fronteira possuem arquiteturas que alimentam, direta ou indiretamente, o ecossistema de Big Data utilizado por aparatos de segurança nacional e inteligência estratégica, tornando a confidencialidade hermética uma ilusão comercial. A construção de um aparato de controle tecnológico não se completa apenas com a captação difusa de metadados, ela atinge sua maturidade institucional quando o próprio Estado centraliza a totalidade da vida civil em uma única chave de acesso, exemplificada no Brasil pelo portal Link para gov.br, unificando dados fiscais, registros médicos, propriedade de bens, vínculos empregatícios, biometria facial e chaves Pix. Cria-se um banco de dados absoluto onde a fronteira entre a vida privada e o escrutínio estatal deixa de existir.
Esta digitalização absoluta revela sua face mais excludente quando o Estado extingue unilateralmente a opção pelo atendimento físico e analógico. O acesso a direitos básicos, previdenciários e fiscais não pode ser condicionado obrigatoriamente ao uso de aplicativos, sob o falso pretexto de que a conectividade é universal. Ao suprimir os balcões e canais telefônicos sem respaldo legislativo, o Estado pune os cidadãos que valorizam a sua privacidade ou que não possuem acesso digital, forçando-os a arcar com o ônus de intermediários. Além disso, a ausência de canais analógicos dá ao Estado o poder conveniente de alegar que o sistema está fora do ar, para paralisar serviços sempre que lhe convém. A exemplo do que ocorre na emissão e controle de armamentos civis, onde decretos novos paralisam o setor por meses, sob o pretexto de falta de portarias regulamentadoras, violando o princípio do vacatio legis e a segurança jurídica. A guinada regulatória implementada a partir do decreto de restrição ao setor de armas e tiro no início de 2023 provocou uma desestruturação profunda na cadeia produtiva nacional. Com base em relatórios setoriais da Associação Brasileira de Importação de Armas e Materiais Bélicos, a BIAMB, dimensionam-se os prejuízos. O mercado brasileiro, que havia atingido o ápice com faturamento superior a 19,5 bilhões de reais em 2022, despencou drasticamente, perdendo mais de 90% do volume de negócios. Mais de 43 mil postos de trabalho diretos foram eliminados, alcançando um impacto superior a 180 mil empregos afetados, quando computados os setores indiretos e informais, como clubes de tiro, instrutores e comércio afins. A retração gerou um déficit multibilionário na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Além da quebra do mercado interno, o país sofreu com o impacto sobre o capital estrangeiro e os projetos industriais. Ao longo dos anos anteriores à mudança normativa, marcas e conglomerados internacionais avaliavam ou mantinham tratativas avançadas para expansão e plantas fabris no país. A exemplo das articulações de cooperação técnica e industrial entre a americana Sig Sauer e a estatal brasileira Imbel, além do fluxo de importações e presença de marcas de referência global no mercado civil. Com a repentina virada regulatória e a forte insegurança jurídica instalada, esses projetos de expansão e transferência de tecnologia foram severamente contidos ou cancelados. Somando a retração do mercado interno às oportunidades de investimento estrangeiro direto que deixaram de se concretizar, o impacto acumulado para o PIB do setor ultrapassa a cifra de dezenas de bilhões de reais. O desfecho dessa imposição estatal ganha uma feição de profunda incoerência institucional quando confrontado com a história cívica do país. Em 23 de outubro de 2005, a sociedade brasileira foi convocada a se manifestar em um referendo nacional sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no território nacional. O resultado foi uma resposta acachapante e inequívoca da população. 63,94% dos eleitores, mais de 36 milhões de brasileiros, votaram não, rejeitando o desarmamento e defendendo o direito individual à posse de meios de defesa. Nenhuma figura pública ou presidente da República na história democrática do Brasil jamais obteve em urnas uma votação direta com um percentual de legitimidade popular tão expressivo quanto o veredito emitido pela sociedade civil naquele plebiscito. A trajetória que vai do cerco digital e da ilusão de privacidade das IAs à asfixia econômica e burocrática do setor de defesa revela o divórcio definitivo entre a República e o cidadão, quando o Estado substitui a soberania popular expressa em referendo por portarias ministeriais, e quando troca o pacto de garantias individuais por um panóptico digital centralizado de controle, o pacto social se desfaz. A liberdade deixa de ser um direito inalienável garantido pela Constituição, para se tornar uma concessão temporária e arbitrária.